programa Caminho da Universidade tem a satisfação de entrevistar o comendador da ALVE, o senhor Eros José Sanches. Ele é um pesquisador, escritor, autodidata e militar da reserva. Afinal, o motivo da entrevista é o lançamento de um livro inédito sobre karatê. Meu caro comendador, chamado de professor Eros, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é a afiliada da TV Cultura do Brasil. Muito obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar com todos. Querendo cumprimentar o pessoal de casa, por gentileza, posso dirigir a câmera aqui? Muito obrigado por estar assistindo a essa entrevista, agradeço a presença de cada um, os telespectadores da TV 1000. Muito bem. Eu sei que você já editou uma série de livros e tem alguns livros engavetados esperando patrocinadores ou pessoas que se comprometeram até hoje não te deram um retorno, vou ser direto. Esse livro, que número que é editado? Este é o 5º livro editado, né? Tivemos aí a satisfação de publicar a síntese biográfica do Juarez Távora. Daí seguiu o Comandei um Pelotão de Fuzileiros, que é a história de um expedicionário de Pindamonhangaba, e mais os 2 volumes da história do nosso 5º Batalhão de Areia de Combate Blindado. Meu caro comendador, professor Eros José Sanches, eu sei que o senhor é um apaixonado por coisas que realmente diz respeito, apaixonado porque abraça. Realmente não tem limites em relação a conhecer, saber. Por isso que o senhor é um autodidata. Claro, sempre digo que através de uma pesquisa empírica, que ela vai se tornar uma pesquisa científica. O senhor vai lá no empirismo e traz para o lado científico. Me diz desta paixão, quando é que despertou esse interesse pelo karatê? Para a minha pessoa, até eu fiquei surpreso, né? Nos conta como é que foi essa paixão. Não é uma faceta muito conhecida, né? Até porque ela tem um âmbito mais restrito, mas eu passei a prática do karatê em 1984, aqui na cidade mesmo. E a partir daí fui galgando os graus iniciais, dei continuidade ao estudo do karatê no próprio 5º Batalhão de Areia de Combate, que é uma instituição que no seu currículo de treinamento físico militar permitia essa possibilidade. E então passamos a dar continuidade aos treinamentos, né? E assim se prolongou até eu chegar à faixa preta e eu já vinha dando aula dentro do próprio batalhão por ser graduado. Isso tudo ao longo aí desses quase 30 anos, né? Em que momento o senhor percebeu da necessidade de escrever um livro específico? O que fez o senhor realmente dizer, opa, eu preciso iniciar uma pesquisa, eu preciso escrever? Sentiu falta em relação a conteúdos ou percebeu de que o que realmente tem no mercado não preenchia suas necessidades, as curiosidades, para passar a limpo do lado científico? Por gentileza. Então, eu estava com um grupo de alunos e eu precisava passar algum material para eles. E como há uma diversidade muito grande de material, eu precisava de algo mais específico. Então eu fiz uma pesquisa rápida e forneci inicialmente com algum material disponível na internet, mas não atendia as minhas expectativas. Foi quando, em 2015, eu comecei a trabalhar numa apostila para os meus alunos. Na época eu participava de um fórum chamado Karatecas Net.
e lá eu tive contato com grandes nomes do Karatê no Brasil. E com o apoio deles eu consegui alguns dados históricos sobre o Karatê no Brasil e mais algumas outras informações em que eu pude dar corpo a essa apostila. Ela foi lançada como um e-book na época, foi distribuída para todo o Brasil. E essa distribuição gerou o interesse de novos professores que me procuraram inclusive para contribuir. A partir daí, eu comecei uma nova pesquisa no intuito de fazer uma segunda edição da apostila. A questão é que, se aprofundando, eu percebi que havia muito conteúdo e muito pouca coisa bem elaborada, especialmente dentro de uma ordem cronológica e uma abrangência dentro da arte marcial mais adequada, né, para uma pesquisa histórica séria. Daí que eu resolvi dar o corpo ao livro. Então, desde 2015, eu passei aí a fazer essa pesquisa que concluiu agora, em julho de 2020. Professor Eros, o senhor acabou de me falar que não é suficiente só a prática, a ação. O verdadeiro atleta de karatê, não sei se chamamos assim, de um atleta de karatê? É um artista marcial, o atleta é uma das vertentes. Ele não basta apenas aquela prática, essa fundamentação teórica, ele envolve mais dentro de um aspecto filosófico em relação a toda a preparação do ser? Então, a arte marcial, especialmente as artes marciais japonesas, especialmente não, mas também as artes marciais japonesas, elas têm uma profundidade filosófica paralela ao bojo técnico da arte. E o grande problema do karatê, num percentual bastante alto entre os praticantes, é que só se dá ênfase à parte prática. Então fica-se manco na prática, porque só tem um desenvolvimento físico. Existe um conceito japonês que é o bubuichi, que essa palavra ela expressa a pena de escrever e a espada como né? Não é bem a espada, mas é o guerreiro, né? É a ânsia de luta, de enfrentamento, né? Esse bu é de guerreiro, né? Então, essa união de pena e espada significa exatamente esse equilíbrio entre o conceito teórico, filosófico, histórico e o conceito prático. Essa, sem dúvida, é uma das grandes motivações para escrever um livro nessa envergadura. Então, esse livro que traz de novo o karatê, é mais ou menos isso que o senhor colocou, aí o senhor vai descobrir uma série de outras coisas que não estavam florescidos para os alunos ou para um pesquisador? Então, a carência que eu percebi na parte historiográfica do Karatê Do e também na parte filosófica foi algo mais abrangente. O que nós temos hoje é fragmentado nos diversos estilos e quando alguém fala ou quando algum livro se propõe a falar sobre a história do Karatê, na verdade passa a contar a história de um estilo e ser muito restrito a todo o universo que envolve o Karatê. E o que eu fiz nesse aspecto é bastante inédito. Eu coligi todo o material palpável, sério, dos diversos estilos e da evolução da arte como um todo, não só restrito a um estilo. E dispus isso em ordem cronológica. Então, o leitor, o historiador, o interessado pelo tema, ele vai perceber, ele vai ter conhecimento da história do Karatê como um todo, dentro da sua evolução cronologicamente disposta. Então, podemos dizer assim, que o senhor formou um leque. A hora que abre esse leque, então, tudo que tem a respeito de Karatê, a pessoa pode pesquisar, e de forma cronológica. Hoje estava meio perdido. Vamos dizer que uma obra inédita, se nós pensarmos no Brasil, o senhor nunca encontrou nada nesse sentido. No entanto, isso que motivou o senhor a pesquisar e fazer o livro. No Brasil, certeza absoluta que essa obra é inédita. Com relação à história do Karatê no Brasil, é
absolutamente inédita. Há bons trabalhos publicados sobre a história do karatê no Brasil, mas não conseguiu a profundidade e a abrangência que eu consegui. Eu consegui ter acesso aos documentos imigratórios dos mestres japoneses, eu consegui porfiar 71 mestres japoneses imigrantes que contribuíram para a institucionalização da arte no Brasil nas primeiras décadas, né? O karatê ele chega no Brasil mais ou menos no final dos anos 50 em sua forma institucional, né? que eu considero que é um professor dando aula abertamente ao público. Antes disso, a imigração é bem anterior a essa data, mas antes disso, se havia transmissão da arte, ela estava restrita às colônias japonesas. A institucionalização vem no final dos anos 50. Qual é a ligação do karatê em relação às outras artes marciais? O senhor vai responder isso no segundo bloco. O tempo passa rápido. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença do comendador, professor Eros José Sanches, com o seu novo livro sobre karatê. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a presença do nosso comendador pela ALVE, Academia de Letras Vale do Iguaçu, o professor Eros José Sanches. O assunto é o seu novo livro, o 5º livro lançado, e esse específico sobre karatê. Não é isso, meu caro professor? Perfeitamente, professor. Muito bem, eu lhe fiz o questionamento em relação à ligação do karatê com as demais artes marciais. Por gentileza. Então, o karatê ele é um produto do Kung Fu chinês. O Kung Fu chinês de uma província específica da China, de Fujian, foi que forneceu os estilos de Kung Fu que influenciaram uma arte primitiva da ilha de Okinawa, gerando o que hoje nós conhecemos como Karatê-do. Agora, o próprio karatê, por sua vez, ele influenciou outras artes, e o melhor exemplo é o taekwondo. O taekwondo ele vem de uma arte marcial coreana, mas ele recebeu uma grande influência de mestres coreanos que treinaram no Japão o karatê. E daí o karatê tem essa influência sobre o taekwondo. O karatê também teve uma parceria muito aproximada com o judô do mestre Jigoro Kano. Nesta época, os dois mestres, o de karatê que levou o karatê de Okinawa ao Japão, o sensei Gichin Funakoshi, ele teve uma grande amizade com Jigoro Kano e houve inclusive permutas técnicas entre as duas artes. Então, nas artes marciais japonesas, o karatê ele foi acolhido, não tão amplamente como as artes marciais nipônicas propriamente ditas, porque Okinawa era um reino independente, até ser anexado pelo Japão em 1879. Ele era um reino independente até então. E o Japão tinha certas restrições por haver muita influência chinesa em Okinawa, né? Nessa época havia um conflito deliberado entre Japão e China. Mas o karatê acabou mesmo assim sendo acolhido, em partes pela própria corrida belicista japonesa dos anos 30, que deu início à Segunda Guerra, e acabou acolhendo essa arte de luta no seu panteão de artes marciais de origem japonesa. Então há esse entrelaçamento. Muito bem. Posso lhe chamar de mestre, assim que eu me dirijo à sua titulação, estou vendo que faixa preta e tal.
é o correto dizer mestre. O mestre precisa ter um pouco mais de vivência, eu ainda estou longe disso. Mas não está de fralda ainda no karatê, não, isso não. Só de kimono. Muito bem, meu caro professor Eros. Em relação ao livro, né, ao conteúdo do livro, né, número de páginas, editora, o senhor poderia nos dar assim uma geral em relação a esse livro, por gentileza? Então, assim que nós conseguimos concluir essa pesquisa, eu passei a correr atrás da sua edição, né? Tive um contato breve com a editora Madras, mas o número de páginas assustou ela para uma iniciativa de um autor desconhecido para o meio comercial literário, né? É uma editora que trabalha específica em relação... Isso, hoje em dia no Brasil a Madras e a editora Cultrix são as que trabalham com o tema arte marcial em suas edições, né? Em suas publicações. Mas não tendo essa condição e não havendo um outro incentivo, né, para a publicação, eu resolvi então fazer uma edição do autor, né? E a comunidade de Karatê Doka do Brasil me deu amplo apoio, né, apoios pessoais. E com isso nós estamos aí lançando o livro com a belíssima edição da Kaigang, que já é consagrada no mercado, de Palmas. Algo que é da nossa região, quero até cumprimentar no sentido, né, de prestigiar. Eu sei que eles têm um trabalho sério, muitas pessoas que estão fazendo aí um mestrado, doutorado, pós-doutorado, têm procurado a Kaigang aqui da cidade vizinha nossa de Palmas, e o pessoal está muito satisfeito. Aqui, se não me engano, quem atende é a pessoa do Abel, é isso? O Abel, o grande Abel, foi colega meu no quartel, né? Ele era sargento temporário lá quando nós servimos juntos. E também foi a que editou 3 dos meus 4 livros já publicados, né? Então já há uma relação de amizade. Perfeito, estamos em casa. Interessante, vê, no primeiro momento você vai procurar uma editora que está na vivência, que conhece, está no mundo das artes marciais. E é interessante, o porquê do negativo? Quantas páginas tem o seu livro? Então, eles aceitavam até 140 páginas, mas 140 páginas é o número de páginas do meu capítulo do Karatê Do no Brasil, né? O meu livro tem mais de 650 páginas. 650. Bom, é claro, meu caro Eros, aí entrou a questão, né, comercial, porque eles podem atender, digamos, em torno quase de 10 autores, e atender o lucro não seria tão grande. Interessante, é uma pena quando a editora vê sob esse prisma, né? O importante é oportunizar, porque um livro de mais de 650 páginas e um mundo que é de pessoas que estão realmente praticando artes marciais, e pelo que o senhor me falou, toda uma metodologia diferente, de forma cronológica. O senhor, no Brasil, o senhor não encontrou algo exatamente assim para a pesquisa. Podemos dizer que no Brasil é um livro inédito. Inédito. E o que nós conhecemos da historiografia fora do país também não achamos algo dessa abrangência. É claro que esse livro ele inevitavelmente terá lacunas e que serão aperfeiçoadas em próximas edições. Inclusive a publicação dele vai fomentar aqueles mestres antigos do Brasil lerem, especialmente o capítulo brasileiro, e contribuírem depois com alguns enxertos ali no texto. Inclusive, na conclusão do capítulo, eu faço o convite para que os mestres que viveram a história possam colaborar em contato com o autor, né? Olha, e com certeza, com a leitura, eles irão aprender muitas coisas, porque são lacunas que ficaram, e por falta desse conhecimento teórico, o qual despertou na sua pessoa, com certeza vai contribuir em muito. E quero parabenizar de uma forma inteligente, sabedoria, deixar em aberto. Nada tem que ser pronto e acabado, né?
O processo, em todos os sentidos no mundo, ele sempre está acrescentando. Exatamente. A história, se o cara traz fechadinho o pacotinho, tenha certeza que está errado. Alguma coisa não está certa ali. Perfeito, nossa, bem inteligente. Meu caro professor Eros, nós sabemos que estamos vivenciando algo que não é nada agradável para ninguém em lugar nenhum do mundo, que é a questão da pandemia. Isso faz com que muitas coisas que poderia ser uma grande festa ou lançamento, né, deixa de ser. Eu não sei como é que está previsto esse lançamento, já aproveito, caso vai ocorrer o lançamento, qual é a maneira, a forma, como será o critério para as pessoas interessadas em adquirir o livro. Já vamos aproveitar a oportunidade aqui, porque somos meio de comunicação, aonde devemos informar. E quantos aqui na cidade fazem uso da prática das artes marciais e com certeza terão um grande interesse por ser uma obra inédita. Por gentileza, haverá lançamento? Como posso comprá-lo? Então, haja visto as condições pandêmicas, nós não estamos propondo aí um lançamento. O que vai acontecer é que eu criei um grupo no Facebook do livro, onde já existem bastante membros, e ali eu vou atualizando sobre o andamento do livro, e o lançamento será online, com as vendas também online através das minhas redes sociais, né? O público interessado, que é a comunidade Karatê Doká, já está sabendo do livro, já estão antenados, né, com o lançamento para adquiri-lo tão logo ele saia. A pressão, no bom sentido, é grande para que saia e eu avise e notifique para que eles comprem. Então, a ideia é essa. Mas eu recebi convites para fazer o lançamento, inclusive em Maceió. Mas nós estamos, assim, aguardando aí a evolução de tudo isso. Oxalá tudo isso passe. Qual é o significado do Ikin Hitsu? A palavra Iken Hitsu, que é o nome do livro, né? O nome do livro é Iken Hitsu, as origens do Karatê-do. Iken Hitsu literalmente traduzido, um punho certamente mata. Significa o poder do Karatê e também significa a possibilidade de abreviar o conflito ao menor número de movimentos, né? Que é tem outros conceitos em japonês que atendem a mesma demanda, né? Todo o meu azar, a técnica definitiva. Então o Karatê ele foi feito para resolver conflitos com economia de movimentos. E Iken Hitsu atende a isso, né? Não é necessariamente literal, embora o poder do Karatê possa ser letal quando empregado em sua máxima eficiência, né? Mas precisa haver uma conjugação de valores. Neste caso, ele tem um conceito mais filosófico, né? Em termos de Budô, que é uma palavra muito em uso hoje em dia, né? Que eu costumo defini-lo como a ética na prática marcial. Iken Hitsu pode se resumir a todo o esforço positivo que eu faço para resolver uma problemática que eu vivo com o menor número de conflitos ao seu redor, né? Ser como que um facilitador em todo o processo. Muito bem. Meu caro comendador, professor Eros, nós gostaríamos de continuar esse papo com grande conhecimento, mas infelizmente nosso tempo já venceu. E em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, também quero agradecer ao chefe de cozinha, Ayrtinho, que nos cedeu gentilmente aqui esse espaço bonito do restaurante Le Copain. Até a hora que quiser fazer um momento realmente de uma janta, para todos os amigos do pessoal de artes marciais, poderão chegar nesse ambiente bonito. Inclusive, essa pequena árvore significa muito, né? Totalmente, é o bambu que não se enverga. Agora, podemos até pensar no futuro, fazer o lançamento do livro na cidade aqui nesse espaço, né? Ótimo, excelente. Muito bem.
Então, nosso muito obrigado à sua pessoa e, por gentileza, deixe uma mensagem ao nosso público. Bom, como uma mensagem dentro desse nosso tema, eu faço um convite à saúde, né? Há uma necessidade muito grande de atendermos a um anseio físico, que é a manutenção da saúde através do exercício físico. Então, eu conclamo a jovens, adultos e idosos, e com um carinho especial aos jovens e aos idosos, para que desenvolvam alguma prática física, para que tenham em atividade a sua estrutura muscular e óssea, para que tenham uma boa vida, né? Para que tenha qualidade de vida. Nós, com o passar do tempo, vamos perdendo massa muscular, vamos perdendo a rigidez óssea, e o exercício físico ele é preponderante para a manutenção da nossa vida. Então, mãos à obras, vamos buscar uma academia ou um dojo de arte marcial, não há limite para as idades, e vamos praticar pelo bem da vida. Muito bem. E eu tenho insistido semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.